a forma de Deus começar a liberar, a agir nas nossas vidas, muitas vezes é bem diferente daquela que nós julgamos ser a forma que Ele vai agir. E esse texto define já muito. Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nesse texto nós encontramos algumas verdades que são contundentes. Veja só. Começa já com esse versículo 6. Eu queria, irmãos, relaxa, libera teu espírito, libera tua alma, abre o teu coração, não conversa com ninguém, te coloca diante de Deus, deixa Deus ministrar na tua vida. Não veja esta pregação como uma pregação para alguém, mas veja para você, ok? E vá recebendo a palavra de Deus. Veja só que coisa gostosa. Diz o seguinte: antes, Ele, Deus, dá maior graça, maior favor, maior bênção, maior prosperidade, maior vitória, ok? Ele dá maior bênção, maior prosperidade e maior vitória. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. O que é Deus? Já falei, eu estou falando isso já há 3 semanas. O que é Deus resistir aos soberbos? É Deus se colocar entre o soberbo e a bênção e dizer para ele: daqui você não passa, isso você não consegue. E a pessoa está recebendo a resistência de Deus. E todos que não prosperam, não vencem e não rompem, ou estão no processo de tratamento, ou estão debaixo da resistência. As duas alternativas são essas: ou está no processo, que a gente vai ver aqui, ou está na resistência. Daí, ao mesmo tempo que Ele dá maior graça, e Deus resiste aos soberbos, Ele faz prosperar, abençoa, dá graça aos humildes. Tá ligado? Liga aqui. Ao soberbo Ele resiste, mas ao humilde Ele dá graça, abençoa, faz prosperar, faz romper, abre portas. Enfim, a prosperidade, a bênção, qualidade de vida, felicidade, alcança aquele que é humilde. Vamos continuar no texto. Já é uma orientação: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente está usando isso assim de qualquer forma. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Queridos, primeira conclusão, deixa eu ler logo o versículo seguinte, né? Aliás, já esse último, né? A conclusão, ponto 1 desta pregação é o seguinte, que nós já falamos na semana passada. A primeira verdade importante que Tiago está dizendo é: dê atenção, antes de resistir ao diabo, Deus resiste aos soberbos. Ou seja, o maior problema para você ser abençoado, estar livre da resistência de Deus, não é o diabo. O problema maior é a soberba. Daí, o problema maior para que eu alcance a bênção não é o diabo, sou eu mesmo. Tem gente que arrepiou, parece que quando eu disse isso. Mas pastor, o senhor está querendo dizer? Não estou querendo dizer não, irmão, eu estou dizendo.
que o que impede, eu tenho visto isso. Pastor, o senhor já viu na sua vida, já viu na minha vida e vejo na vida de muita gente. O maior problema para nós alcançarmos as bênçãos, para analisar a tua vida, para ver. Não é nem o pecado, é a soberba, que é pecado. Porque o que faz você não admitir o pecado da sua vida é a soberba. Mas vamos adiante. Na batalha espiritual, o maior problema não é a presença de demônios. Vamos expulsar demônio, não, meu irmão. O problema não é lutar contra demônio. Não é a presença de demônio. O maior problema na vida das pessoas é a ausência de Deus. Põe a mão no ombrozinho do seu irmão e diga: o maior problema na batalha espiritual é a ausência de Deus. Nós lemos um texto que eu não vou entrar nele agora. Na semana passada diz que a soberba atrai a desgraça. Ok? Desgraça é a ausência da graça. Mas vamos adiante. A segunda grande verdade nesse texto é a seguinte. Versículo 7. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Talvez seja o ponto mais importante. Tiago está enfatizando um processo de nos sujeitarmos a Deus. Sujeitar-se a Deus é um processo, diga processo. Se sujeitar a Deus é um processo e muitas vezes que dói. Eu vejo, hoje mesmo eu vi e desejo que Gisrael cante de novo a penúltima música que ele cantou aqui, sobre quebranta-me, sobre humilha-me, para que a gente possa concluir esta pregação cantando esta música. Porque, queridos, eu falei aqui semana passada também, nós temos duas opções de se sujeitar a Deus, de submeter-se a Deus, de quebrantar-se diante de Deus. São duas opções. Ou você se deixa quebrantar, ou você entende isso? Ou você se deixa, olha para mim, ou você se deixa quebrantar, ou você é quebrantado. Qual a melhor opção? Se deixar quebrantar? Já viu aquele filho que resiste quando o pai quer dar uma ataca nele? Não é negócio. Agora quando ele chega e diz: pai, você quer ver quebrar o pai? Pode bater, pode disciplinar. Aí o pai diz: oh meu Deus. Agora quando ele resiste, ok, irmãos? Daí você tem duas opções. Diga para seu irmão. Eu digo isso para a pessoa e diga para seu irmão. Ou você é quebrantado, ou você se deixa quebrantar. O que é que você quer? O que isso significa, irmãos? Isto é a capacidade de enfrentar. Escuta aí, liga em mim agora, por favor, por favor. A capacidade de se sujeitar ou de enfrentar com humildade as provas divinas. Capacidade de enfrentar com humildade as provas divinas. Irmãos, isso é tão difícil. Eu não estou falando aqui nada fácil. Capacidade de enfrentar com humildade as provas divinas. É a capacidade de nos relacionarmos com o tratamento de Deus. Estou falando coisa bem séria e profunda. É a capacidade de nos sujeitarmos. Queridos,
sabendo que Deus está nos tratando para nos transformar num vaso de honra para a sua glória. Esta capacidade que falta a muitos de nós, e o que impede de termos esta capacidade é a nossa soberba. Porque qualquer tratamento, a gente não admite como tratamento de Deus na vida da gente. E nós vamos ser bombardeados por uma série de pregações apóstatas que nos levam a pensar o contrário. E se estas pregações nos alcançam, nós somos tomados, impedidos de sermos transformados naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. É a capacidade de nos relacionarmos com o tratamento de Deus. É a partir disto, dessa submissão às provas de Deus, é que Deus vai colocar algumas chaves em nossas mãos. E essas chaves vão destrancar cadeias que prendem a nossa alma, que destroçam a nossa vida e que impede a nossa prosperidade. Queridos, só experimenta, só recebe essas chaves que vai ter acesso a esta vida plena. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, quando nos deixamos tratar, quando nos submetemos ao tratamento dele. Só desta forma ele vai entregar em nossas mãos. Porque eu sei, irmãos, que a resistência é grande. A resistência é grande ao plano de Deus. A resistência é grande pela nossa soberba. A resistência é grande pelo nosso orgulho. A resistência é grande porque eu não posso abrir mão. E a gente tem que abrir mão. Evangelho, evangelho. E é bem diferente do que a gente entende por evangelho. Soberba. Eu li no Facebook esses dias uma frase que achei interessante. Orar é para os fracos. Orar é para os fracos. Olha só que a gente vai admitir isso. Que orar é para os fracos. É ou não é? Orar é para fraco mesmo. Mas muitas vezes nós somos trabalhados a dizer e a pensar diferente. Queridos, há muito tempo, desde o início desta pregação que eu estou dizendo, soberbo não ora. Soberbo não ora. Porque soberbo não admite que precisa de ninguém. Soberbo não dá o braço a torcer. Soberbo não é capaz de dizer, me ajude. Pelo contrário, não precisa da ajuda de ninguém. Na experiência dos anos, quantas pessoas tentei ajudar? Respostas que eu vi, quando eu precisar eu procuro. Fui à casa de um, que, meu irmão, nunca mais vi você na igreja. Ele disse, quando eu quiser ir, eu sei o caminho. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Sabe por quê, queridos? Porque o soberbo, ele não admite que precisa. Chega junto de um soberbo, diz, eu quero te ajudar. Ele não pode fazer nada, pelo menos orar. Não estou precisando não. Quantos aqui já ouviram isso? Está aí, irmãos, eu gostei daquela frase que está do Facebook, você que postou, quem, não sei nem de onde veio. Orar é para os fracos. Vamos entender isto? Tiago capítulo 4, versículo 3. Aline, me desculpe hoje, porque a ministração está pronta já há 30 dias, e essa não vai dar para eu passar os textos para você. Tá? Hoje você vai ter que me ajudar aí. Eu prometi
que eu vou passar as versões para ela, para não ficar, ela coloca uma, eu quero outra, mas essa aqui está preparada já há uns 2 meses. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. É a soberba da vida. E o cara pede e não recebe, porque ele está debaixo da resistência de Deus. Mas não consegue ver isso e nem quer ver, irmãos. O nosso conceito de Deus é um Deus tão bom, que Ele é bom, que não presta. Porque se Ele é bom demais, Ele não exerce justiça. E eu quero te dizer nesta noite, o mesmo Deus que é bom, Ele é justo. Põe a mão no ombrozinho do irmão, se ele entender isso, a vida dele vai se transformar nesta noite. Digo, o mesmo Deus, que é excessivamente bom, é excessivamente justo. E Ele pode ser, eu não posso. Você já viu o soberbo como ora? Ele ora assim: Senhor, eu determino. Já viu isso? Alguém ora assim? Senhor, eu ordeno. Já ouviu isso? Não! Liga a televisão hoje. Bota no 21, no 19, no até os canais. Você já viu alguém orar assim? Não, irmãos. A gente põe Deus no canto da parede e diz para Deus: ou você me abençoa, ou eu te deixo. Já vi alguém testemunhando aqui nesse altar, nesse lugar que eu estou. Eu disse para Deus, eu não sei onde está essa pessoa hoje: ou o Senhor me abençoa. A essa altura Deus já estava: sim senhora, sim senhora. Queridos, eu não estou brincando não, eu estou com a palavra séria no coração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, carregado, cheio, transbordando de soberba. Eu lembro de um que dizia assim, um áudio desse cidadão. Se eu oro para Deus e digo: não sei nem o que pedir, é de vergonha. Eu lembro de outro, esse lá da Bahia, disse: dinheiro eu tenho, beleza eu tenho, mas Satanás, queridos, pelo amor de Deus, pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes com a vossa soberba, ou com os vossos deleites. Queridos, a coisa é séria e muito séria. Veja só esse texto, irmãos. 2 Coríntios 12. Se depois de um texto como esse, você não aprender a orar, Aline 7. 12, 7. Veja só. Ei, te liga aí. Te liga aí. Para impedir o quê? Impedir o quê? Que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações.
Você está entendendo? Para o que? Impedir que eu me exaltasse. O que é exaltação? Soberba e orgulho, ostentação e vaidade. Para impedir que eu me exaltasse pela soberba dessas revelações. Irmãos, quando eu vejo alguém se exaltando, muitas vezes viveram com as coisas, nos noticiários, umas reportagens, a gente fica chocado, isso é fim de mundo. Não, fim de mundo ainda não, né? É o começo das dores. Mas veja só, eu estava ouvindo sobre alguém que teve uma cura extraordinária, que Jesus curou. A pessoa, a primeira coisa, escreveu um livro sobre a cura. As pessoas convidam essa pessoa para falar sobre a cura. Quem fez a cura nela? Jesus. Ela disse que foi Jesus que curou. Aí sabe o que ela faz? Cobra. Ela cobra para contar o que Jesus fez na vida dela. Eu não sei nem como chama falsidade ideológica, advogado. É o quê? É quando alguém usa. Me ajuda aí, doutor. É? Pode? Mas aí direitos autorais. A questão de direitos autorais. A pessoa está usando o que Jesus fez e ainda cobra. E não brinque não. Cobra caro. Minha esposa foi convidar para um dia 15 mil. E a maioria dos crentes não ganha isso aí nem por ano. Queridos, o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação. Ele disse que foi levado. Ele conta mais ou menos assim: eu fui levado em espírito, eu não sei, se na carne, eu não sei. Eu fui levado ao terceiro céu. E lá eu vi coisas que eu não consigo nem revelar aos homens. Você imagina a grandeza? Você imagina esta revelação? Você imagina se fosse um de nós que tivesse essa revelação? Eu tive a revelação. Sabe quem teve a revelação? Eu. Sabe onde eu fui, irmão? Não foi no primeiro não, viu? Eu fui no terceiro, né? No primeiro é fichinha. Eu fui no terceiro céu. Vamos! Aleluia! Aí alguém disse: vai na minha igreja. Eu disse: hã? Vê minha agenda, consulta minha secretária. Queridos, o apóstolo Paulo teve esta revelação. E se você quiser entender, lê o texto todo. Aí ele entende, queridos, ele entende que para que ele não se exaltasse, ele podia se exaltar? Sim. Porque um homem é homem. E a soberba e o orgulho estão em mim. Você é capaz de entender isso? Onde está a soberba? Em mim. Tem coragem de bater no peito? Em mim, eu sou soberbo. Para que a minha soberba não se acendesse, não crescesse, Deus, por causa dessas revelações, foi-me dado o quê? O espinho na carne. Não vamos procurar saber hoje o que foi o espinho na carne, mas não foi algo bom. Diz que, então, deixa eu ler o texto aí, ali. Um mensageiro, um instrumento de Satanás, para mim atormentar. Como entender isso, pastor? Meu irmão, era algo tão forte na vida dele, e quando ele queria crescer, ele olhava
me sentia. Vocês sabem da história daquele discípulo de Billy Graham? Billy Graham contratou um discípulo que se encontrava com ele todos os dias, que a coisa é diária. Todos os dias, Billy Graham ia orar com aquele discípulo, e era um negro, com a finalidade do discípulo lembrar para ele a seguinte coisa: você não passa de um jumento. Aí todo dia o discípulo chegava junto dele e dizia: você não passa de um jumento. Se eu for dizer isso aqui para alguns aqui, misericórdia, vou ficar com o roubo. Queridos, ele está querendo dizer: você não passa de alguém que está aqui apenas para conduzir Jesus, para levar Jesus para entrar em Jerusalém, para ser alguém que vai conduzir Jesus nesta terra. E aquele homem lembrava: você não passa, não é você não, eu lembrava, você não passa de um jumento. Justamente é isso, irmãos, para lembrar, meu irmão, quer ser usado por Deus. Olha, eu estou sentindo algo que vai acontecer quando você entender isso. Quer ser usado por Deus. Comece a entender isso que a gente vai ministrar. Eu sei que eu não vou terminar hoje, porque inventar esse negócio de aniversário. Vai, então vai. 3 vezes roguei a Deus: Senhor, pela carne, irmãos, que é? Aí tu vai definir, mas cada um tem, né, Tony? Porque se não tivesse perfil, aí tu presta, mas já não presta. Mas se não tivesse, meu irmão, e ele rogou a Deus: Senhor, não estou aguentando. Pode ser falta de alguma coisa, pode ser enfermidade, pode ser um problema, sei lá o que pode ser. Eu só sei uma coisa, olha para mim, que quando a gente não tem, quando a gente está precisando, não devia ser assim, não, nem é para ser assim, é bem mais feio. Eu vi a pastora, minha pastora, que eu gosto quando ela prega. Faz tempo que eu não preguei, faz tempo que não pregou mesmo. Ela disse: deserto é lugar de passagem. Ok? Deserto é lugar de passagem. Mas a gente precisa, muitas vezes, passar pelo deserto. Ok? Deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Se está toda a vida no deserto, alguma coisa está errada. É lugar de passagem. Agora, diga-se bem, de passagem. Vamos lá, 9. Mas ele me diz, em vez de estar livre da sua dívida, livre do seu problema, alguém disse que tem muita especulação que Paulo, quando se converteu, ele tinha uma mulher, teoria, e que esta mulher apavorava, afugentava, perturbava a vida de Paulo, e que o espinho na carne era esta mulher. Eu já vi algumas mulheres dizendo que o espinho da carne é o marido. Depois a gente discute em cima disso, que é o que não é. Mas é alguma coisa que nos puxa, que nos humilha, que nos quebranta. E ele orou, esperando uma resposta, e a resposta foi a
minha graça é suficiente. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na... O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriaria ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vejam o 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí eu já pediria outra versão, quando estou fraco é que sou forte. Daí, queridos, entendendo bem, oração, vida de oração é para fracos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você é capaz de entender isso? Diga para o seu irmão, diga, vida de oração é para fracos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é no esvaziamento do eu, da ostentação, da vaidade, do orgulho. É o quebrantamento. É quando você tenta dirigir a sua vida, bate ali, bate aqui, quebra a cara ali, quebra a cara ali, lá. Aí depois diz, Senhor, eu me rendo. Eu vou agora para o banco do caminho. Eu peço que o Senhor dirija a mim. Tem coragem, meu filho? Tem coragem? Tem coragem? Entrar aí para o banco do carão do Senhor. Dirija a minha vida. Eu queria, irmãos, terminar hoje. Não vai dar não, irmão? Está demorando muito. Veja só, mas eu queria que isso fosse bem feito.